Olá, sou Aloysio Alves e quero tratar com você hoje do despertar e também da expansão da consciência. Certamente é um tema bem desenvolvido, você encontra muito material bom, mas eu senti, a partir de algumas conversas com algumas pessoas, senti a necessidade de tirar um tempo aqui para dialogar com você a respeito, portanto, da consciência, do despertar da consciência, da expansão da consciência. Eu tenho servido as pessoas nos últimos tempos e com muita satisfação, muita alegria, porque esta é uma vocação interna. Desde criança que já tinha essa vontade ou esse desejo de servir as pessoas de alguma maneira. Só que pela imaturidade eu não tinha uma clareza a respeito do que eu poderia, do que eu deveria fazer. E quero falar um pouquinho nesse início da minha própria história, bem rapidamente, só para você entender o contexto do porquê que eu estou trazendo esse tema do despertar e da expansão da consciência, para você perceber de onde nasce tudo isso. Então, aos 14 anos, eu tive a oportunidade, busquei uma saída da casa dos meus pais para estudar, enfim, para buscar uma maneira de servir as pessoas. E durante alguns anos pensei que seria numa área específica e depois vi que não era. Mas continuou dentro de mim aquela semente brotando outras vontades também de servir. Até que há mais ou menos 30 e poucos anos atrás, eu tive clareza de que meu caminho era apoiar as pessoas nos seus processos de crescimento pessoal, crescimento profissional, e isso me levou, vamos dizer assim, paralelamente, isso foi algo que nunca parou em minha vida, a pesquisar e a conhecer outras áreas, a área da espiritualidade. Tive a oportunidade de fazer vários estudos, de religião comparada, enfim, mas não é esse o foco aqui. Entretanto, esse tema do despertar e da expansão da consciência, ele é um tema que está em todas as filosofias, em todas as formas de se ver o ser humano, de procurar trazer elementos para o ser humano se conhecer. Então eu quero fazer algumas perguntas para você. Você já teve a sensação, quando chega em um lugar, de que você já tinha visto aquele lugar, aquela cena? Você também, após se lembrar de um sonho, ao rememorar um sonho, não tem a nítida impressão de que era tudo muito real? Então, essas questões, elas são realmente importantes quando nós falamos no despertar da consciência. E para despertar a consciência, não é algo que se faça apenas de uma maneira calma, serena e tranquila. É preciso, sim, acalmar a mente, acalmar os pensamentos, fazer as pazes com os sentimentos, para que você possa permitir que o seu espírito ele se expanda. E o seu espírito é a sua consciência. Porque pense comigo, quando você fica se auto-observando, isso significa, por estar se observando, de que você não é o seu corpo, de que você não é o seu pensamento, porque você consegue se observar pensando. Você também não é o seu sentimento, porque você consegue se observar sentindo. Então é por isso que é muito claro, dentro do que eu estou falando, que um sistema, por exemplo, você é um sistema, cada um de nós é um sistema dentro de outros sistemas, mas cada sistema só pode se ver, só pode se observar se este observador estiver de fora. Então a sua expansão de consciência, a sua consciência desperta, passa inevitavelmente por você, então, vamos dizer assim,
tomar pé da situação, começar a se auto-observar e perceber de fato quem é você. E certamente você já chega a uma conclusão inicial, que você é esse observador. Então, você não é o seu corpo, você não é o seu pensamento, você não é o seu sentimento, você não é as suas sensações. Então, você é este observador. E aqui me interessa falar neste observador, ou seja, esta consciência que está aí, que é você. E para despertar, como ia dizendo, nem sempre é um processo tranquilo, sereno. O despertar da consciência é algo que pode sim trazer alguma dor, algum sofrimento, porque é uma quebra de ilusões, é se dar conta de que a realidade ela é bem outra, diferente daquela que muitas vezes a gente imagina. Eu mesmo, durante várias fases da minha vida, e de vez em quando ainda acontece, eu levanto expectativas, crio expectativas, para em seguida me dar conta ou dar de cara com a realidade, e aí sim eu procuro equalizar isso. Para quê? Para que haja um senso de, vamos dizer, equilíbrio entre aquela expectativa e a realidade. Então, o despertar da consciência passa inevitavelmente por eu e você, nós percebermos que nem tudo é do jeito que a gente imagina que nem tudo está aí no mundo, no universo, para atender a minha expectativa. Então, esse despertar da consciência, ao mesmo tempo que ele nos dá um senso de realidade, ele também nos dá um senso de equilíbrio, de tranquilidade, porque nós não precisamos ficar carregando tanto peso, tanta expectativa, tanto sofrimento. Basta simplificar. Isso sobre o simplificar é viver uma simplicidade voluntária, ou seja, por vontade própria. Então, é muito significativo entender, compreender, porque entender é com a cabeça e compreender é com o coração, que o mundo não está aí para atender às nossas expectativas. Quem é de nós que em algum momento, na infância, na adolescência, na juventude ou mesmo na vida adulta, não se questionou ou não questionou Deus, não questionou o universo a respeito dos próprios pais? Será que em algum momento não brotou alguma dúvida? Nossa, será que esses são os pais adequados para mim? E claro que nessa pergunta já está embutida uma gigantesca pretensão, tá? Uma sensação de autoimportância, como se nós precisássemos de pais ainda mais especiais do que nós já temos. Percebe? É nas pequenas coisas. E o despertar da consciência passa inevitavelmente por esta autoobservação. E aqui eu não quero de maneira nenhuma induzir você a levar esse tema do despertar da consciência para um nível muito elevado, filosófico, metafísico. Veja, observar o próprio dia a dia pode trazer várias informações importantes de como nós interagimos conosco e com o mundo. Então, antes de pensar num despertar maravilhoso, miraculoso da própria consciência, vamos pensar em fechar ciclos. Está muito também em moda falar sobre isso, fechar ciclos. E nós ficamos, às vezes, divagando numa filosofia não prática, achando que fechar ciclos tem que ser algo muito profundo, terminar um relacionamento, despedir de alguém, desapegar da empresa onde trabalhou, enfim, tudo isso faz parte, sim. Mas fechar ciclos, vamos trazer para o nosso dia a dia. Você fecha conscientemente a gaveta que você abriu? Você devolve para o lugar as coisas que você tirou, isso de maneira consciente? Esta é uma sugestão prática para você, uma vivência de despertar da consciência. Se auto-perceber, perceber os seus movimentos corporais,
para você não cair no piloto automático. Você encerra aquilo que começou? Ou você abre muitas frentes na sua vida, na vida prática, e depois tem dificuldade para fechar? Por mais que isso seja algo tão óbvio, ainda é um desafio para muitas pessoas. As pessoas me contam isso no consultório, me contam isso nos nossos workshops de cura emocional, ou seja, é uma realidade. Então, fechar ciclos, a sugestão de exercício é essa, para você olhar para o seu dia a dia, para o seu cotidiano. E é claro, na medida em que você tem uma consciência desperta para o seu dia a dia material, fica mais ou menos facilitado você também despertar a sua consciência para outras dimensões. E aqui vem uma pergunta um pouco mais profunda. Você já teve a impressão, ou tem de vez em quando a impressão, de que você pertence a vários lugares ao mesmo tempo? Como se você se reencontrasse em outros países, em outras línguas, outras culturas? Isso também tem a ver com a expansão da consciência. Então é nesse sentido que eu estou trazendo para você hoje uma breve reflexão para apoiar você, a ajudar você a pensar de uma maneira mais prática em como despertar a sua consciência e também como expandir essa consciência para abordar os temas e os fenômenos, vamos dizer assim, mais refinados, mais sutis da própria vida. Antes de encerrar, eu quero pedir a você um favor, que você se inscreva no meu canal e que você também aperte ali o sininho para que você seja notificado, avisado sempre que eu colocar um novo vídeo aqui. E também é importante para que o próprio aplicativo saiba, a plataforma saiba que você gosta desse tipo de assunto. Isso faz toda a diferença. Eu quero deixar para você aqui um desejo profundo e genuíno de que você consiga realizar não só os seus sonhos, porque isso é fundamental, mas de que você consiga despertar conscientemente a sua consciência. Parece ser redundante, mas é muito importante essa questão de estar onde você está no momento. Isso é estar desperto. Quando nós despertamos, nós conseguimos também expandir a nossa consciência, inclusive para a realização de tarefas que ultrapassam as distâncias, que ultrapassam as fronteiras. Eu tenho atendido pessoas de várias partes e a distância geográfica não tem impedido nada, inclusive em tratamentos de saúde emocional, espiritual. Isso é uma prova de que quando nós conseguimos estar com a consciência desperta e com a nossa consciência expandida, o tempo passa a não existir. A distância, seja ela qual for, também desaparece. Eu desejo a você consciência desperta, consciência expandida, para que você se sinta cada vez mais pertencente a este grande universo sutil da própria vida. Muito obrigado por ter estado comigo durante este vídeo. Um grande abraço do Aloysio Alves e até a próxima!